Graça e paz, meu querido irmão, seja bem-vindo ao meu canal, ao canal do pastor Charles Smith, aqui da Igreja Batista Shalom em Governador Valadares. Nesse vídeo nós vamos tratar do capítulo 3 do livro de Neemias. Neemias foi um dos responsáveis por conduzir, a Jerusalém o terceiro grupo de exilados de Babilônia. A palavra diz que entre 538 e 537 a.C., Zorobabel conduziu o primeiro grupo de exilados de volta a Jerusalém, de volta a Judá, terra que o Senhor havia prometido a Abraão e seus filhos, os antepassados da nação de Israel. 80 anos depois, por volta de 457 a.C., Esdras tem a função de ensinar e aplicar a lei de Deus ao povo que havia nascido no cativeiro babilônico e que agora precisava aprender a lei de Deus na sua língua original, o hebraico. Durante os 70 anos, onde os judeus foram escravizados em Babilônia, a língua oficial que era falada entre os judeus era o aramaico. Com Esdras, eles vão ter a oportunidade de estudar e aprender a lei do Senhor. 14 anos depois, por volta de 444 a.C., Neemias, filho de Acalias, vai conduzir o terceiro grupo de exilados rumo a Jerusalém. Vale a pena lembrar que nós estamos falando aí, de uma viagem longa feita através dos desertos do Oriente Médio há 2.500 anos atrás. Há uma frase que eu gosto muito, que diz que liderar não é impor, mas despertar nos outros a vontade de fazer. Neste capítulo 3, nós vamos perceber que Neemias vai recrutar trabalhadores e Deus vai dar a ele uma estratégia única para que ele possa ser bem-sucedido na execução do projeto de reconstrução dos muros que eram tão importantes para a cidade de Jerusalém. Vale a pena lembrar que a cidade foi reconstruída de fora para dentro. A área central de Jerusalém estava totalmente vulnerável ao ataque de inimigos, uma vez que os seus muros haviam sido destruídos, reduzidos a pó e cinza. E lembrando, que no mundo antigo, os muros eram de vital importância, não só para a proteção da cidade fortificada, mas também causas eram julgadas junto aos portões da cidade, negócios eram realizados. A palavra deixa claro, que aqueles anciãos, que eram homens respeitados pela sociedade local, ficavam sobre a incumbência de estar julgando causas que eram levadas até eles por cidadãos comuns da Jerusalém do mundo antigo. Sem contar que também os profetas costumavam se posicionar junto aos portões de entrada da cidade para entregar o recado e a mensagem do Senhor, tanto para o rei como também para os seus súditos. Neste capítulo, nós vamos perceber qual a estratégia que Deus deu a Neemias para que ele pudesse reconstruir os muros de Jerusalém. Este é um capítulo muito importante, cujo tema central vai ser a importância de todos estarem envolvidos no mesmo propósito, no mesmo projeto. No capítulo 3, nós vamos descobrir que homens de diferentes lugares, diferentes habilidades e profissões vão estar juntos com o objetivo de reerguer, reconstruir os muros que haviam sido destruídos por Nabucodonosor em sua última incursão a Jerusalém por volta de 586 a.C. Como eu disse nos vídeos anteriores, Neemias é um livro que fala sobre recomeço, e recomeçar é sempre mais difícil do que começar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu conto com a sua inscrição. Deixe o seu like, seu comentário e vamos fazer a imersão na história de um dos personagens mais fascinantes de todo o Antigo Testamento. Seja bem-vindo ao meu canal e eu conto com você para nós estarmos juntos na história fascinante de Neemias, filho de Acalias. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Continuando, a nossa imersão no livro de Neemias, vale a pena lembrar que no capítulo 2, nós vamos ver a chegada de Neemias em Jerusalém. E não pense que ele foi sozinho. O capítulo 2 deixa claro que Neemias ele vai partir para Jerusalém com uma boa escolta militar, com soldados bem treinados, que foram colocados, à sua disposição para cuidar da sua segurança pelo rei Artaxerxes. Depois de 3 dias em Jerusalém,
né? Neemias decide sair à noite com um grupo muito seleto de pessoas e aí sim ele vai revelar qual a verdadeira razão dele estar de volta em Jerusalém para ajudar a reconstruir os muros que foram destruídos por Nabucodonosor e também corrigir alguns problemas que estavam acontecendo na sociedade judaica daquele tempo. Entre esses problemas que nós não vamos tratar nesse vídeo, destaca-se também os casamentos entre judeus e mulheres de culturas pagãs, o que era expressamente proibido segundo a lei de Moisés em Deuteronômio 7, dos versos 1 até o 4. Havia outros graves problemas, como por exemplo, a exploração dos mais pobres pelos mais ricos. Nós vamos ver isso nos capítulos que vão vir logo depois, que os mais ricos, ao cobrarem juros e juros abusivos dos mais pobres, os mais pobres estavam ficando endividados a tal ponto de terem que vender a sua própria liberdade e a liberdade dos seus filhos, a fim de conseguirem meios de sobreviver e pagar as suas dívidas. Outro problema que foi encontrado também por Neemias, que nós podemos colocar aqui, foi o fato de um inimigo do seu povo, que era aparentado com sacerdotes que atuavam em Jerusalém, que estava morando dentro do templo, o que era expressamente proibido pela lei, porque somente os sacerdotes podiam morar dentro do templo de Jerusalém. Durante os 12 anos em que Neemias ficou como governador de Judá, ele nunca tirou proveito e muito menos usufruiu de privilégios em função da posição que ele ocupava política como governador da província de Judá. Isso serve como exemplo para os nossos políticos do século 21. Pessoas que muitas vezes são colocadas em cadeiras através do voto popular e uma vez que conseguem se assentar nessas cadeiras, eles se esquecem de qual o objetivo e o papel que eles estão ali assentados nessa cadeira, São servidores públicos que não deveriam usar a posição que ocupam para obter vantagens pessoais. O texto ainda deixa muito claro que Neemias também vai questionar o fato de que os levitas, que eram trabalhadores braçais encarregados de ajudar os sacerdotes em toda a realização de rituais dentro do templo, haviam sido esquecidos e negligenciados pelo próprio povo de Deus. Uma vez que os levitas não eram sustentados conforme a lei de Deus mandava pelas ofertas e dízimos do próprio povo de Judá, eles se viram obrigados a terem que retomar a sua vida secular de trabalho comum e assim o trabalho na casa do Senhor foi negligenciado e paralisado num curto período de tempo onde Neemias vai ficar ausente de Jerusalém. No capítulo 3, nós vamos ver que ele vai recrutar homens de diferentes partes de Judá que vão se unir aos sacerdotes, ourives, perfumistas, pessoas que tinham diferentes habilidades e profissões e juntos, como a igreja primitiva do livro de Atos, no capítulo 2, eles vão estar unidos num só propósito, que seria a reconstrução dos muros e renovar a aliança do povo com o Deus de Israel. Espero que você tenha sua Bíblia na mão e nós vamos fazer a leitura de alguns versículos apenas do capítulo 3. E eu vejo no capítulo 3 algo muito interessante. Aqui se fala da importância da cooperação. Um projeto, para ser bem sucedido, ele precisa da cooperação de todos os envolvidos, do menor até o maior. Fica conosco. Um grande abraço e vamos partir para a leitura do capítulo 3. No capítulo 3 do livro de Neemias, nós vamos ver a execução do projeto de reconstrução dos antigos muros de Jerusalém. Aqui ele vai delegar tarefas. Nós vamos entender nesse capítulo, como juntos é que nós somos mais fortes como igreja. Qual a estratégia que vai ser adotada neste capítulo para que o projeto possa ser executado com sucesso? Primeiro, cada família vai ter que construir um determinado trecho do muro. Famílias inteiras vão trabalhar juntas, unidas num só propósito, pois afinal os muros seriam importantes para a proteção de toda a população da cidade. No capítulo 3, verso 12, por exemplo, nós vamos ver que um pai de família vai trabalhar ajudado pelas suas filhas. O que nós vamos enfocar neste vídeo é que aqui foram escolhidos trabalhadores de diferentes lugares, de diferentes habilidades para várias partes do projeto. Claro que além da construção dos muros, utilizando argamassa, rochas que foram removidas dos muros antigos, nós também vamos perceber que os muros, tinham portões. E esses portões com trancas e ferrolhos também precisavam ser reconstruídos e assim a segurança da cidade de Jerusalém estaria garantida. Este capítulo é um capítulo muito interessante, pois ele vai falar especificamente sobre isso.
a obra de reconstrução vai começar junto a uma das portas mais importantes dos muros de Jerusalém, que era a Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas recebeu esse nome porque, na verdade, todos os animais que eram conduzidos ao templo para serem sacrificados, pela expiação dos pecados do povo, passavam exatamente por essa porta. Essa Porta das Ovelhas dava acesso direto ao templo de Jerusalém, e os sacerdotes ficaram encarregados de reconstruírem essa seção do muro e também a Porta das Ovelhas. Era impossível, se reconstruir a cidade, renovar a aliança, um pacto com Deus de Israel, se isso também não participasse pelos sacerdotes, que eram representantes de Deus no meio do povo. Isso você vai encontrar no capítulo 3, principalmente a partir dos versos 1 e 2, que diz o seguinte: Então Eliasibe, o sumo sacerdote, e os outros sacerdotes começaram a reconstruir o muro que ia da Torre do Sem até a Torre de Ananel, e depois de reconstruírem a Porta das Ovelhas, eles a consagraram e colocaram as portas no seu lugar. Os homens que vieram da cidade de Jericó trabalharam perto deles, e logo adiante estava a turma de trabalho dirigido por Zacu, filho de Inri. Preste atenção que nesse trecho do muro, localizado junto à Porta das Ovelhas, os trabalhadores vieram da cidade de Jericó, uma cidade que naturalmente era habitada pelos sacerdotes que viviam fora de Jerusalém. Então eu quero que você entenda que os primeiros a se envolverem no projeto de reconstrução dos muros foram os sacerdotes em Jerusalém. Mas a história continua, preste atenção nos detalhes. Logo depois da construção do trecho do muro localizado perto do templo em Jerusalém, por onde os animais que seriam sacrificados no templo eram levados, por isso a porta era chamada de Porta das Ovelhas, nos versos 3 a 5 do capítulo 3 de Neemias, nós vamos ver uma outra porta, essa chamada de Porta do Peixe, porque na verdade todo o pescado e frutos do mar que entravam em Jerusalém passavam pela Porta do Peixe. Havia um grande mercado e eu fico imaginando o mau cheiro que deveria nós termos nessa seção da cidade, A Porta do Peixe, ela era utilizada pelos comerciantes de peixes e frutos do mar, E aqui o texto deixa claro que quem vai ajudar na reconstrução desse trecho do muro e da Porta do Peixe eram os homens que moravam em Tecoa, uma cidade localizada a 16 quilômetros de distância de Jerusalém. O que fica aqui para nós é que homens, que habitavam fora da cidade de Jerusalém vão se unir no projeto de execução da reconstrução dos muros. Se nós avançarmos mais um pouco do verso 6 até o verso 12, nós vamos ver que a outra porta, o outro portão que foi reconstruído seria a Porta Velha, tá? A Porta Velha a gente ainda não tem ao certo onde seria a sua localização exata, mas o que nós sabemos é que nós tivemos trabalhadores de outras cidades próximas a Jerusalém que vão estar envolvidos no processo de reconstrução da Porta Velha. A Bíblia diz que homens de Gibeão, Mispa e Tecoa vão se unir aos trabalhadores de Jerusalém para construir esse trecho do muro onde ficava a Porta Velha. Um pouco mais adiante, no verso 13, nós vamos encontrar a Porta do Vale, e no verso 14 nós vamos encontrar a Porta do Monturo, que ficava mais ao sul de Jerusalém. A gente não sabe dizer com certeza, mas há informações de que a Porta do Vale do versículo 13, ela tenha sido construída pelo rei Uzias, que também era chamado de Azarias. Se você ler 2 Crônicas, capítulo 26, verso 9, nós vamos ver que é mencionado o nome dessa porta, tá? E acredita-se que foi por essa porta que Neemias deu início ao processo de inspeção, quando ele chega em Jerusalém e durante 3 dias, durante a noite, ele vai avaliar a extensão dos danos, da situação em que Jerusalém se encontrava depois que os seus muros foram reduzidos a pó e cinza. O versículo 14 vai falar da Porta do Monturo, Essa porta era uma porta que ficava localizada de frente para o Vale de Inom. Esse Vale de Inom, ele se tornou muito conhecido em Jerusalém, porque inicialmente nesse vale crianças eram oferecidas em sacrifício ao deus Moloque, um deus cananeu, e posteriormente o rei Josias vai usar esse local onde as crianças eram sacrificadas para incinerar todo o lixo que era retirado para fora dos muros da cidade de Jerusalém. Um pouco mais à frente, dos versos 15 a 27,
nós vamos ver a seção sudeste do muro. Aqui vai falar sobre principalmente a porta da fonte. Essa porta, né, ou portão da fonte, levava os moradores de Jerusalém até o tanque de Siloé, tá? E um pouco mais adiante, dos versos 28 a 32, nós vamos ver a seção nordeste, né, de todo o muro que cercava e protegia a cidade de Jerusalém. A gente vai ver que existia aqui uma porta chamada de Porta dos Cavalos, tá? Essa Porta dos Cavalos, ela ficou muito conhecida no Antigo Testamento, porque, na verdade, ela dava de frente para uma ponte que ligava o Monte Sião até o templo em Jerusalém. Jeremias, capítulo 31, verso 40, vai deixar isso claro para a gente. E acredita-se que os animais aqui eram consagrados ao Deus Sol, né? Em 2 Reis, capítulo 23, verso 11, isso fica claro para a gente, tá? E, para nós concluirmos, nós vamos entender que todos os 12 portões foram reconstruídos ao longo de toda a extensão dos muros que protegiam a parte central da cidade de Jerusalém. Esse capítulo é um capítulo que, na verdade, vai mostrar, né, como eu disse, a estratégia que Neemias vai utilizar para posicionar cada família num determinado trecho de reconstrução do muro. E outro detalhe, cada família de trabalhador deveria ficar numa determinada seção do muro e o mais próximo da sua casa, porque em caso de ataque, esses trabalhadores que estavam envolvidos no projeto de execução de reconstrução do muro teriam condições de defender a sua família. O que fica para nós aqui é que não existe nenhum projeto que pode ser bem sucedido se isso colocar em risco a segurança da sua família. Ao mesmo tempo em que eles reconstruíam os muros, Neemias também se preocupou com a segurança dos trabalhadores e dos seus familiares envolvidos nesse projeto. Gostaria de deixar para você, né, que apesar do capítulo 3 estar focado diretamente, né, em quais homens, de quais cidades, de quais profissões que se envolveram nesse projeto, os inimigos continuam zombando, continuam tentando tumultuar a execução do projeto. Um traço em comum entre Zorobabel, Esdras e Neemias é que os três, né, que ficaram sobre a responsabilidade de levarem os judeus exilados de volta para Jerusalém, todos eles enfrentaram forte oposição dos seus inimigos. Esteja preparado todas as vezes em que você estiver disposto a cumprir a vontade de Deus, a executar um projeto de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Esteja preparado, pois você sempre vai enfrentar oposição e não é de inimigos comuns, mas de inimigos poderosos, como foi o caso de Zorobabel. A Bíblia deixa muito claro que conseguiram inclusive interromper a reconstrução do segundo templo na sua época. Deus levantou Ageu, levantou o profeta Zacarias para poderem motivar Zorobabel e Josué, que era o sumo sacerdote, para darem continuidade à reconstrução do segundo templo, pois essa era uma promessa que Deus havia feito para o seu povo, e o rei Ciro deu ordem permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém para reconstruírem a casa do Senhor. Mais tarde, Esdras, na função de ensinar a lei do Senhor àquela geração que nasceu dentro do cativeiro de Babilônia, também enfrentou forte oposição, e Esdras vai tratar muito sobre esse assunto do capítulo 1 até o capítulo 6, Essa oposição que aconteceu no tempo de Zorobabel e que depois vai acontecer no seu tempo. Neemias regressa 13 anos depois e também vai enfrentar uma forte oposição dos seus inimigos. Mas independente do nível ou grau de oposição, o que eu quero que você guarde aqui é que eles foram bem-sucedidos naquilo que o Senhor havia ordenado que eles deveriam cumprir. O que eu gostaria de terminar, neste vídeo, que no vídeo 4 nós vamos perceber que os inimigos vão tentar parar Neemias novamente. E aí a gente vai ver que Neemias vai se posicionar como um homem de oração, como ele sempre foi, e buscando direção da parte do Senhor. Ele vai usar oração e através da sua oração ele vai pedir direção e proteção na execução do seu projeto, E a gente vai perceber, tema do nosso próximo vídeo, no capítulo 4, que os inimigos vão mudar de tática e vão convidar Neemias para um encontro fora da cidade de Jerusalém com a intenção de matá-lo.
mas um homem que tem comunhão, que tem intimidade com Deus através da oração, ele também tem o que nós chamamos de discernimento espiritual. E ele entendeu que aquele não era um convite simples, era simplesmente uma tentativa de matá-lo e assim impedir que os muros fossem concluídos. Um grande abraço, Deus te abençoe ricamente, muito obrigado a você que é inscrito no canal, que está conosco até agora, acompanhando a trajetória deste homem que é tão fascinante e que ao longo dos séculos continua inspirando gerações. Que você seja como Neemias, alguém que se dispõe a cumprir o propósito de Deus aqui neste mundo. Um grande abraço, o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor assim permitir.